Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de hidráulica, né? Especificamente da parte de bombas. Hoje a gente vai estar falando sobre a bomba de pistão axial, né? Essa bomba, no que diz respeito a seu funcionamento, né? Ela tem como base um tambor inclinado, né? Acionado internamente, né? Esse tambor inclinado ele acaba servindo de elemento base para admissão e saída do fluido, né? Ou seja, se tem um orifício de entrada, um orifício de saída do fluido, né? E os pistões eles trabalham de forma rotativa, né? Então ele possui uma camisa simétrica, né? Que aloja os pistões. Então, quando esse elemento gira, o pistão que entra em contato com o orifício de entrada do fluido, ele entra quase que vedado com o limite da sua camisa, e quando o giro ele vai continuando, esse cilindro ele vai se afastando por meio do deslocamento da camisa, do tambor, né, já que é um deslocamento angular. E quando ele vai fazendo esse deslocamento, ele acaba tendo maior admissão do fluido, e depois chega um ponto que ele acaba liberando, né, esse fluido, né. Aqui no caso é o contrário, né? Aqui a gente teria a relação de entrada e aqui a relação de saída, né? Então aqui teria a admissão do fluido e aqui a saída do fluido. Você pode observar aqui o tamanho, né, da área volumétrica para a admissão do fluido. As bombas de pistão axial, elas acabam tendo uma ampla aplicação, né, já que eles trabalham tanto com hidráulica estacionária como hidráulica móvel, né, devido à precisão, né, a eficiência, né, do bombeamento que é causado por ela. Né. O mecanismo da bomba, ele basicamente é esse tambor, né, um tambor de cilindro, e pistões, sapatas, né, e a placa de deslizamento. Né. Essas bombas, ela acaba sendo muito popular, né, na indústria também, acaba tendo uma excelente aplicação na indústria. E acabam atuando de fato, né, com circuitos hidráulicos abertos ou fechados, né, e tem como grande foco essa questão do desempenho, né. Se a gente fosse levar em consideração aí um ponto crítico dela, é a manutenção. Vocês podem observar que ela tem uma série de elementos, né, ela possui mola também interna, né, que ajuda aí no que diz respeito a o tipo de análise de vazão, né, que você vai ter aí com o elemento. Ela faz justamente o controle aí da inclinação do tambor. Então isso aí acaba fazendo com que seja um ponto crítico, que é a manutenção, mas a nível de eficiência ela tem um desempenho muito elevado. Aqui simulando, né, pegando dados de um fabricante. Aqui a gente tem alguns dados, né, de fabricante, né. Por exemplo, trazendo tamanhos nominais, né, da bomba, pressão aí 280 bar, pressão nominal do trabalho, né, pressão limite 350 bar, a questão da construção com disco inclinado, né, que é uma parte muito importante, que é o deslocamento volumétrico, né, que é unidade de centímetros cúbicos por rotação, né, que é o quanto a bomba vai estar bombeando, né, a cada giro. Né. Outra característica também, o elemento de acoplamento, né, essas bombas elas normalmente não vêm com motor, né, então ela precisa ter acoplamento, né, aqui trazendo um exemplo de acoplamento, né, ou melhor, né, do eixo dentado, né, que vai servir aí de acoplamento, né, que é um eixo de 1,4 polegadas, né, 14T, né, ou seja, 14 dentes, que possui justamente essa especificação, né, aqui trazendo um furo roscado, né, uma rosca UNC, aqui a relação dos dentes, né, que são os dentes estriados, e aqui a norma e o diâmetro dela específico, né, e aqui trazendo o comprimento útil dos dentes, né, 38 milímetros. Né? Então essa bomba ela tem esse detalhe construtivo mais complexo e precisa de um alinhamento de característica muito precisa. Né? Inclusive os nossos próximos vídeos a gente vai estar focando aí em alinhamento de bombas. Bom, essas são características, né, gerais das bombas de pistão axial. Né? A gente vai estar trazendo aí depois mais vídeos aí falando sobre bombas de outros tipos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de hidráulica, né? Hoje a gente vai estar respondendo a pergunta, né, de um colega que mandou uma mensagem no e-mail do canal,
né, justamente com dúvida na simbologia de dois itens aí da parte hidráulica, né? Então a gente fez 2 vídeos, né? Esse primeiro para falar dessa primeira simbologia, né? Essa simbologia, ela de fato ela não é tão comum, né? E ela representa, né, justamente uma válvula reguladora, né, de vazão com compensação de pressão e temperatura, né? Que é essa aqui, né? Ela, você observando ela, dá para identificar pela característica geral que ela tem essa similaridade com a válvula reguladora de vazão, mas ela tem esse detalhe aqui que é esse traço aqui com essa circunferência aqui, né, escura, né? E isso aí representa justamente a questão da simbologia referente à temperatura, né? Então essa válvula ela tem um detalhe que é para regular a vazão, né? Ela tem como base também, né, a questão da temperatura, né? A gente sabe que um líquido, quando ele é aquecido, ele tende a perder característica de viscosidade, ou seja, ele acaba tendo uma característica de maior fluidez, porque ele vai perdendo ponto de viscosidade, né? Então, alguns sistemas, né, precisam desse tipo de válvula para poder regular a vazão de acordo com a temperatura do sistema. Então, normalmente se utilizam essas válvulas reguladoras. E aí, no caso, normalmente essas válvulas ou trabalham com orifício, né, que o pessoal chama justamente de orifício de canto vivo, ou com haste metálica, né, interna, né, para ter essa compensação com base na temperatura, levando como ponto a dilatação, né, do orifício e a passagem dessa haste, né? Então, quanto maior a temperatura, né, maior vai ser a questão vai diminuir a viscosidade do fluido, né, e consequentemente ele teria um maior ponto aí de vazão, né? E aí no caso a projeção desse elemento, né, ele vem com uma relação de furo, né, com ângulo, né, dessa forma aqui, que faz com que pressione essa haste aí para diminuir a vazão, né, do sistema, né? Então a gente teria uma haste aqui interna e aí ele teria essa relação lá de regulagem com base na temperatura do fluido, né? Realmente é uma válvula bem rara de se ver, mas ela tem esse objetivo e é uma válvula comercial, que é justamente essa de compensação de temperatura, né? No caso desse desenho aqui específico com esse canto vivo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte hidráulica, né? Hoje a gente vai estar falando sobre essa segunda simbologia, né, que foi aí perguntada pelo colega aí no e-mail do canal. E aí no caso, essa simbologia aqui, ela representa justamente uma válvula divisora de vazão, né? Esses elementos aí, eles já são bem mais utilizados, né, do que a válvula reguladora de fluxo, né? Por meio de orifício, né, que foi o que a gente mostrou no vídeo anterior. Essa daí já é bem mais comum, né? O objetivo dela realmente é dividir o fluxo de entrada, né, e ele acaba mantendo a vazão e pressão controlada, né, aí para ação no circuito principal, né? Então aí você basicamente tem a questão da entrada, né, da vazão, e tem aqui a divisão dessa entrada, né? Então, esse é o objetivo aí, quando você, por exemplo, quer fazer um deslocamento proporcional aí em 2 cilindros hidráulicos, aí manter o mesmo fluxo aí, né, nesse avanço, né, mantendo aí a velocidade deles aí de forma igual, essa válvula ela dá uma ajuda grande nesse tipo de aspecto, né, quando você precisa fazer, né, esse deslocamento aí de forma controlada, né? Então, esse é o objetivo dessa válvula, ela é simples e ela é bastante utilizada, né? A válvula divisora de vazão, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade no nosso vídeo da parte de automação, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre uma análise, né, de um sistema de base instrumentada, né, que visa justamente o enchimento, né, de um misturador, né? Então no caso esse elemento aqui ele representa justamente o misturador, né, e ele vai estar recebendo, né, proporção, né, de mistura, né, ou na verdade elementos diferentes justamente oriundos dessas duas tubulações, né? A tubulação de segmento C1, né, e a tubulação de segmento C2, né? Ou seja, vai estar recebendo dois elementos, esses elementos aí vão ser misturados, né, e ter uma nova composição, e esse elemento ele vai estar justamente saindo aqui
pela tubulação de saída. Bom, a análise proposta, né, é justamente saber, né, o tempo de enchimento desse tanque, né, que vai estar ocorrendo a mistura, né? Então a gente vai estar dividindo em duas partes para o vídeo não ficar tão longo. A primeira parte a gente vai estar fazendo a análise do volume e na segunda parte a gente vai fazer a análise do tempo, né, para enchimento do mesmo, né? Os dados, né? A linha de segmento C2, né? Você tem uma vazão de chegada de 240 lpm, né? Ou seja, o material que está chegando aqui para essa linha de abastecimento, né, para o misturador, ela chega com uma vazão de 240 lpm, né, ou seja, 240 litros por minuto, né, e ela passa por um sistema, né, uma válvula que controla essa proporção, né, em 204 lpm, né, ou seja, ela diminui, né, esse fluxo de passagem, chegando aí no misturador com 204 lpm, tendo a tolerância aí de mais ou menos 10 lpm, né, e uma esterese de proteção de 2 lpm, né, tanto para mais como para menos, né. A densidade do material que vai estar chegando é de 2,65 gramas por centímetro cúbico, né, então essa é a taxa, né. O dado que nos interessa nesse momento é justamente esse aqui, que é o 204 lpm, né, ou seja, é a relação de vazão que vai estar sendo despejada nesse misturador aqui, né. Então essa relação aqui é justamente o elemento que vai estar sendo despejado nesse misturador. Já na linha de segmento C1, né, a gente tem uma vazão um pouco maior, né, 360 lpm, né, e vai estar sendo controlado justamente para 248,4 lpm, né, isso aí de saída desse segmento, né, a variação, né, o range vai estar aí de mais ou menos 10 lpm e a esterese também de 2 lpm, né, tanto lá para mais como para menos, 2 lpm geral aí de esterese de proteção aí para o sistema, né? Essa porcentagem aqui, né, representando 69% e essa aqui representando 85%, é uma base que envolve a porcentagem da LPM de saída com base na LPM de chegada, né? Ou seja, 204 LPM, né, indicado aqui, ele representa justamente 85% de 240 LPM, que é a LPM de chegada, né? Então ele está reduzindo em 15%, assim como esse daqui, né, ele está reduzindo em 31%, né, haja visto que a LPM de chegada é 360 e a de saída está aqui 248,4 LPM. Né. Esse ciclo, essa proporção, né, ela está justamente ligada à proporção de mistura, né, dos itens, né, 45% de C2 da linha de segmento C2 e 55% da linha de segmento C1. Se a gente for analisar essa chegada, né, de 204 lpm mais 248,4 lpm, vai representar exatamente 55%, né, da mistura de C1 e 45% da mistura de C2. Né. No caso, o primeiro passo, né, para a gente saber essa relação do tempo aí de enchimento desse tanque é justamente ter essa análise do volume. Né. Então, no caso, esse tanque ele é cilíndrico, né, e justamente por ser cilíndrico a gente vai ter como forma geométrica base justamente esse parâmetro, né, justamente do cilindro. Né? Então nesse caso, já que se trata de um cilindro, a gente vai ter justamente aí a relação, né, de πr ao quadrado para poder calcular a área, né, do segmento circular e multiplicar pelo comprimento para encontrar o volume, né, o volume do tanque. As dimensões do tanque estão aqui descritas, né, 10 metros de altura e 5 metros de diâmetro. Né? Então, em relação ao cálculo, a gente fica justamente com essa informação aqui. Né? O volume vai ser igual a... Já vou colocar aqui o 3,14, né, representando o π, né, multiplicado pelo diâmetro, pelo raio ao quadrado, né, que no caso aí, como é 5 metros o diâmetro, 2,5 representa justamente o raio, 2,5 aqui ao quadrado, é o resultado justamente multiplicado pelo comprimento, que é igual a 10 metros. Né? Então, essa é a relação. Então, 2,5 ao quadrado vai dar 6,25, multiplicado por 3,14 vai dar igual a 19,625, e multiplicado por 10 vai dar igual a 196,25. Né? Então, o volume dele é igual a 196,25 metros cúbicos. Né? Então, esse é o volume
do elemento, né? Essa situação ela visa, né, encontrar essa taxa aqui de 75%, né, que é o volume útil do tanque, né? Então a gente encontrou 100%, né? No caso aqui a gente pode estar justamente fazendo aqui uma relação de proporção, colocar aqui ao lado que representa 100% do volume, né? E colocar aqui ao lado que aqui embaixo aqui a relação é referente a os 75%, né? Então, se 196,25 representar 100%, 75% nesse caso aí, ele vai representar exatamente 147 litros aproximadamente, ou 147 metros cúbicos aproximadamente. Vai dar 147,18 metros cúbicos, né, que representa aí 75% do volume desse tanque, né? Então é a informação que a gente precisa nesse momento, né? Na sequência a gente vai estar fazendo a análise do tempo de enchimento com base na vazão, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? A gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo aqui de análise de automação, né, aí para ciclo instrumentado, né, justamente verificando a condição de enchimento desse misturador, né. No último vídeo a gente falou sobre o volume do mesmo, né, chegou a conclusão, né, do volume total sendo 100%, né, e do volume útil de 75% sendo igual a 147,18 metros cúbicos com base nas dimensões do mesmo. 5 metros de diâmetro por 10 metros de altura, né? Nosso objetivo agora é justamente saber o tempo, né, para enchimento desse tanque. No caso, a gente vai levar em consideração os 75%. Né? Então, nesse caso, como essa relação agora a gente vai converter aí para litros, né, dos 75%, né, ou seja, de volume de armazenamento, a gente tem justamente 147,18 metros cúbicos, né, representando, né, 75% desse volume, e no caso o metro cúbico representa justamente 1000 litros, né? Então nesse caso aqui só é fazer a relação de multiplicação, né? Então nesse caso aí a gente vai ter 75% igual a 147 mil litros, né? Então é a capacidade justamente para armazenamento desse misturador, com base aí na sua capacidade limite de 75%, né? Ou seja, 147 mil litros, né? No que diz respeito ao volume. Bom, então com esse dado aqui de 147 mil litros, o que é que a gente vai fazer agora? A gente sabe que a linha C1 chega com 248,4 litros por minuto, né, de vazão, e a linha C2 ela chega com 204 litros por minuto, né? Então a gente vai somar os dois valores, né? Vou colocar aqui em cima a relação para o tempo de execução, né? No que diz respeito ao enchimento, né? Então esse tempo de enchimento, né, com base aí nos 75% de capacidade do tanque, a gente vai somar as duas vazões, né, para ficar com a relação de vazão única, né? A gente não está levando em consideração parâmetros de eficiência, né? Com certeza na prática, né, essa vazão ela teria uma tendência a diminuir um pouco, né? Mas como é um sistema instrumentado, ele faz a correção, ele tende a fazer a correção do processo, né, sendo malha fechada, né? E aí nesse caso a gente teria justamente as duas vazões, né? Então a soma das vazões vai ser justamente 204 LPM, 204 LPM mais 248,4 LPM, né? 248,4 LPM, né? Ou seja, vai nos resultar aí uma vazão total de chegada no tanque de, somar aqui, 452,4 LPM, né? Essa aí seria a vazão de chegada. Então, nesse caso, como a gente tem 452,4 litros chegando nesse misturador por minuto, o que é que a gente faz? Já que a unidade lá padrão é minuto, divide, né, 147 mil, que é o volume total, pelo deslocamento por minuto, né? Então a gente vai ficar com a relação de unidade em minutos, né? Então no caso aqui o tempo ele seria justamente esse volume total de 147 mil litros dividido por 452,4
LPM, né? Vou colocar aqui a unidade. Vou botar aqui um M maiúsculo mesmo para ficar ali na relação. Então a gente divide os dois valores, né? Então nesse caso, fazendo essa divisão, a gente vai chegar à relação do tempo de 324. Vou colocar aqui embaixo. 324 minutos aproximadamente. Vou colocar aqui o resultado. Só ampliar aqui o texto. Então aqui daria 324,93 minutos, né? Então nesse caso aí, né, a gente pega esse valor, pode dividir por 60 para converter em horas, daria aí aproximadamente 5,41 horas, né? Então daria 5 horas, né? Esse ponto 41, né, se dividir vai encontrar aí 5,41, esse ponto 41 representa uma fração dos minutos, né? Então é só multiplicar o 0,41 por 60, né? Daria aí aproximadamente aí 24 minutos, né? Então 5 horas e 24 minutos, né? Seria justamente o tempo aí de enchimento total desse tanque com base na vazão, nas duas vazões de chegada e no volume do mesmo, né? Então a gente calculou o volume, né? Encontrou aqui os 147 mil litros, né? Representando 75% desse volume. A gente pegou a relação das vazões, né? Ou seja, 248,4 litros por minuto da linha C1, né? E 204 LPM da linha C2, somou as duas vazões, né? Encontrou essa vazão total de chegada, né? 452,4 LPM. Né? E nesse caso aqui a gente só fez a relação de divisão de 147 mil litros, né? Até corrigir aqui, ficou aqui em minutos, mas é 147 mil litros. E dividiu justamente por 452,4 litros por minuto, né? Então no caso aqui a gente ficou com a relação do tempo aí em minutos, né? Então deu 324,93 minutos, converteu aí para horas, deu 5 horas e 24 minutos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.